Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. O nosso tema, nós estamos estudando sobre os conflitos da vida. O subtema que nós estamos estudando hoje é por que sofremos? Por qual razão nós sofremos? Nós vamos olhar, nós sofremos devido às consequências do pecado. Em Gênesis capítulo 3, verso 10 e verso 11, diz assim: Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estavas nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então nós vimos que o pecado, ele trouxe consequências para o homem, consequências para a mulher e consequências para a terra. Nós vimos que quando o inimigo, Satanás, tentou Eva por meio da serpente, ele trouxe conflitos dentro do coração do homem, e este, cheios de dúvidas, cheios de incertezas, não sabendo quem estava falando a verdade, se era Deus, se era a serpente, e isso trouxe um caos, tanto no coração como na mente de Adão e de Eva. E eles caíram em pecado. Desobedeceram a palavra, desobedeceram a voz de Deus. Então aqui estamos olhando para que Deus chamou Adão, Deus chamou Eva para se explicar. E ele diz: ouvi tua voz no jardim porque estava nu, tive medo. E Deus perguntou: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então, Deus cobra Adão e Eva da consequência do porquê que eles estavam nu. E olhando para a resposta de Adão, olhando para a resposta de Eva, um jogando a culpa no outro. Adão jogou a culpa na Eva, a Eva jogou a culpa na serpente. As consequências do pecado foi que a terra foi amaldiçoada. Gênesis 3, verso 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Nós vimos que Deus deu a ordem para Adão cultivar a terra. Ele ia cultivar, mas ele não ia sofrer para obter o alimento. Por causa do pecado, Deus amaldiçoou a terra, e isso colocou que a terra ia produzir cardos e abrolhos, ou seja, ervas daninhas que iam atrapalhar o crescimento dos frutos. E ele deveria, com suor e fadigas, obter o alimento. Então, por causa desse conflito que o inimigo trouxe no coração de Adão e de Eva, toda a terra foi amaldiçoada por causa desses conflitos. E nós vamos olhar porque nós sofremos. Porque através desse conflito que o inimigo colocou no coração de Adão e Eva, a humanidade ficou decadente. E nós podemos dividir em duas classes essa decadência da humanidade. A primeira classe é: a moralidade está em baixa. A moral do homem foi destruída. Na carta de Paulo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do verso 2 e verso 4, mostra esta moralidade toda destruída. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha quantas coisas entrou e destruiu a moralidade do homem. O homem passou de um ser moral para ser um ser totalmente imoral. Por quê? Porque eles ficaram egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores,
desobedientes, mais amigos dos prazeres da carne, do mundo, do que amigos de Deus. Então, o homem é totalmente imoral e está mergulhado na imoralidade. Por outro lado, a segunda classe, nós vamos ver que a humanidade decadente, a sua religiosidade é aparente. Vive uma falsa religiosidade. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5, que mostra, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Ou seja, a religiosidade é uma falsa piedade, é uma falsa santidade, é uma falta reverência, é um falso temor a Deus. Vive dentro da igreja de uma forma, mas fora da igreja totalmente arrogante, blasfemador, inimigo de Deus. Ou seja, tem uma placa de igreja, mas não tem dentro de si Deus e o Espírito Santo. Exige isso, exige aquilo, mas quando vai praticar algo, faz totalmente errado. Então, há muitos que têm igreja, mas poucos têm Deus no coração, tem o Espírito Santo dentro da sua vida. Vive uma falsa piedade, uma falsa religiosidade. Porque querem agradar a Deus, mas querem viver no mundo. Querem ter as bênçãos de Deus, mas querem ter os prazeres do mundo. Que religiosidade é essa? A religião, ela é boa, porque ela procura ligar o homem a Deus. Mas a religião também, ela pode ser corrompida por causa do homem. O homem é totalmente mau, totalmente depravado. O homem longe de Deus é totalmente imoral. É por isso que nós pregamos que nós temos que ir até Deus para sermos perdoados, justificados, santificados e sermos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nós vemos a humanidade decadente, um ser totalmente imoral, que é o homem, e uma falsa religiosidade, uma religiosidade aparente. Mas não para por aí, queridos. Nós sofremos também porque o campo de batalha é tenebroso. O campo de batalha mostra para nós que é um campo, podemos dizer assim, o ninho do inimigo. Por quê? Quanto ao mais, Efésios capítulo 6, versos de 2 a 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. O campo de batalha é este mundo tenebroso. E este mundo tenebroso, ele é governado pelos principados e potestades dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal. Então, irmãos, o campo de batalha é o ninho do inimigo, é o ninho do diabo. Então nós temos que estar preparados, como diz o começo do texto, sede fortalecidos no Senhor, seja fortalecido na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus. Porque nós temos esta batalha contra as ciladas do diabo, contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. E nós vamos ver, irmãos, que o mundo tenebroso, o inimigo trabalha para matar e destruir. No mundo tenebroso, o inimigo está ali para matar, roubar e destruir, como diz o evangelista João no capítulo 10. Né? Jesus ele fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quem que é o ladrão? É o diabo.
Ele veio matar, roubar e destruir. Por quê? Porque ele habita no mundo tenebroso. E o mundo tenebroso, a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Então nós temos que permanecer firmes contra as ciladas do inimigo. Por que sofremos? Porque o campo de batalha, o inimigo é poderoso. Por que o inimigo é poderoso? Porque o principado, né, o governo está nas mãos do diabo, está nas mãos do inimigo. E isso fica bem claro. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora seu príncipe será expulso. João capítulo 12, verso 31. Então nós vemos que Jesus ele fala que o diabo é o príncipe desse mundo, mas ele será expulso. Mas como? Por meio do poder que vem do alto, por meio do poder que vem de Deus, Jesus Cristo. Nós temos que firmar toda a nossa fé em Cristo Jesus. No capítulo 16, verso 11 de João, ele fala do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O diabo já está julgado, ele sabe disso. Então, o inimigo é poderoso, ele tem o governo na mão, mas maior do que ele é Deus, maior do que ele é Cristo Jesus. É nele que nós temos que depositar a nossa fé e a nossa esperança. O campo de batalha, o inimigo é poderoso. O campo de batalha, o inimigo é maligno. O texto de João capítulo 10, verso 10, diz isso: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo veio matar, roubar e destruir porque ele é maligno. Mas Jesus ele veio para nos dar a vida eterna. Então o campo de batalha é do inimigo. Mas quando nós firmamos a nossa fé em Cristo, somos mais que vencedores. O inimigo é astuto. Em Efésios capítulo 6, verso 11, ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do inimigo, as ciladas do diabo. Ele é astuto. Nós temos que permanecer firmes em Deus, porque as ciladas do inimigo estão aí para destruir a nossa vida, nos separar cada dia mais e mais da presença de Deus. E Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 14, fala: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por causa da sua astúcia, ele pode se transformar num anjo de luz e enganar a muitos. Por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai mostrar o que é certo, o que é verdadeiro, o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós temos que conhecer esta palavra para podermos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Nos revestir de toda a armadura que vem de Deus. E isso para a glória de Deus. Então, irmãos, nós vimos hoje por que sofremos, devido às consequências do pecado. As consequências do pecado. A terra é amaldiçoada, a humanidade se tornou decaída e nós vivemos num campo de batalha espiritual contra o inimigo que é poderoso, maligno e astuto. Mas nós temos a chave da nossa vitória, a fé. A fé em Cristo Jesus. Por meio dele, nós somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8 fala isso. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores mediante a fé em Cristo Jesus. Porque ele venceu para nos dar a certeza da nossa vitória. Que Deus te abençoe, queridos. Nós sofremos, mas se colocarmos a nossa esperança em Cristo Jesus, nós vamos sofrer, mas somos vencedores, porque ele nos livra de todo mal e de todo perigo. Vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos por tudo. E que o Senhor, ó Pai, venha fortalecer a nossa fé. Venha nos revestir com a sua armadura, ó Pai. O capacete, o escudo da fé, a espada que é a palavra, calçar os pés do Evangelho e vivermos para a tua glória, hoje e para sempre, na tua presença, ó Pai.
Abençoa-nos, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.